Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos estudar a Palavra de Deus. Tem um texto da Palavra de Deus que é muito distorcido. É aquele texto que as pessoas dizem assim: olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Esse texto é muito distorcido pelas pessoas que não conhecem realmente o texto. Olha, as muitas letras deixam você louco. Foi isso que certa vez alguém disse para Paulo, né? E então nós vamos examinar esse texto aqui para nós não incorrermos mais, porque o diabo, Satanás, ele é astuto e ele pega a palavra de Deus e lança dúvida e lança heresias. Está aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, nós vamos jogar luz nesse texto para que você esteja preparado para responder quando alguém dizer assim: olha, a letra mata. Olha, quem lê demais fica louco, né? Então vamos entender esse texto? Diz assim no versículo 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios: E ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muito bem, como é que nós vamos entender esse texto, né? Esse texto aqui, ele é explicado no versículo 7, no versículo depois, seguinte. Então vamos ler e vamos explicar. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, estão percebendo aqui? Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, né? Então está dizendo aqui que essa letra que mata, ela foi escrita em pedras, numa pedra. Essa letra, ela não fazia efeito nenhum dentro do ser humano. Ela tinha que ser imposta obrigatoriamente na pessoa. E aquela pessoa que não obedecesse, ela matava a pessoa, que era a lei escrita em pedras. Mas aí, a palavra de Deus fala que o Espírito é que vivifica, e as pessoas pegam os textos da palavra de Deus, igual eu já vi, tem uma igreja chamada Congregação, que ela não aceita a palavra, ela usa, mas ela acha que tem que vir o Espírito descer naquele momento, né? Eles não conseguem entender que o Espírito é o que vivifica. Qual é o Espírito? A palavra de Jesus. Jesus falou assim: a palavra que eu vos digo, esses são espírito e vida. Está lá no livro de João. Então, a palavra de Cristo, o qual que é? Isso aqui. Esse é o Espírito. Então, essa letra, ela vivifica. Quando nós obedecemos este Espírito, que é os mandamentos da palavra, ele vai trazer vida para nós, diferente da letra escrita em pedras, que ela matava mesmo, porque ela não fazia o efeito dentro do coração das pessoas, ela era imposta. Por isso que aquela simbologia da pedra que foi escrito os 10 mandamentos era uma simbologia, uma pedra que não vivificava, mas matava. Não fez isso, vai morrer, né? Diferente do Espírito, que ele, em vez de matar, ele traz vida. Então, meus amigos, meus irmãos, as pessoas confundem muito. E o diabo lança essa dúvida dizendo que a letra é o que está escrito aqui. Não é verdade. Isso aqui são palavras de Cristo. A letra que mata é aquela que foi escrita em pedras, lá na lei de Moisés, né? Mas essa letra aqui, Espírito, que nós chamamos de Espírito, é essas palavras que está escrito aqui, o verbo é a palavra, escrito aqui para nós, no Novo Testamento, todinhas as Escrituras, ele vivifica quando nós andamos através do Espírito, que é a palavra, na obediência do que Jesus deixou para nós, né? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E aí nós vamos vivificar. Ele não traz morte, mas ele traz vida. Então fica aqui essa reflexão sobre esse texto, que a letra mata, né? E aí as pessoas deixam de ler as Escrituras, porque acham que a letra é as Escrituras. É o que foi escrito para nós. Naquela época não existia Bíblia.
não existia o Espírito, né? Hoje existe o Espírito. Jesus falou assim, o que eu vos digo são Espírito e vida. O que ele deixou para nós, o Espírito Santo, que foi inspirado pelos apóstolos, o Espírito Santo falou, ó, assim, 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 e os apóstolos escreveram para passar para nós. Essas são palavras de Espírito e vida. Que Deus possa fazer você entender isso em nome de Jesus. Amém.